Você está estudando para o OAB e se deparou com um código penal gigantesco e não sabe o que priorizar para sua prova de primeira fase? Fica comigo neste vídeo que eu vou te falar o que mais cai em direito penal, a parte geral e o que você precisa priorizar para o seu exame da ordem. Eu sou a professora Caroline Barbosa, professora e advogada, e neste vídeo, se você ficar até o final, eu vou te mostrar como você vai baixar uns mapas mentais com os principais tópicos de direito penal para sua prova. Bom, vamos começar aqui com o objetivo do nosso vídeo. O que mais cai em direito penal, professora? Direito penal é um mundo, beleza, a gente sabe disso. Primeiro, você precisa ter em mente que existe o livro, que trata da parte geral e o livro que trata da parte especial. Na parte geral, você vai entender a dinâmica da aplicação da lei penal, o que é o crime, quais são os elementos do crime, o que é necessário para que alguém possa ser enquadrado na prática de um crime. E como essa pessoa vai ser punida, quais são os tipos de pena, o que pode acontecer, quais são os benefícios. Essa é a parte geral. Já a parte especial, você vai se ater aos crimes em espécie. E lógico que nós também temos aqueles queridinhos da FGV que amam estar presente na sua prova, mas isso é um tema para o outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos focar na parte geral, então você precisa saber aqui junto comigo o que mais cai na nossa disciplina. Parte geral do nosso queridinho código, você precisa saber que contempla do artigo 1º ao 120. Meu Deus, professora, chocada! Vamos ver tudo isso? Lógico que não, vou focar aqui com vocês no que realmente cai, o que a gente sempre vê na nossa provinha de primeira fase da OAB, tá? Separei aqui os temas centrais e nós vamos falar aqui em 3 pontos importantes, certo? Teoria do crime, os principais elementos para você distinguir. Vamos falar dentro ainda da teoria do crime, mas com foco maior no inter criminis, que são as nossas famosas fases do crime. E por fim, falaremos em teoria da pena, que é a parte que trata de como o juiz vai aplicar aquela pena que está prevista lá na lei para aquele crime, certinho? Então, nós vamos trabalhar esses 3 pontos de forma bem rápida e objetiva para você pegar só o ponto central e arrasar na sua prova de primeira fase, ok? Vamos falar então do nosso primeiro tema. Este primeiro tema que é a teoria do crime. O que eu preciso saber do tema teoria do crime? Você começa pelo básico, ou seja, vamos falar aqui sobre a teoria analítica do crime. Nós adotamos a teoria que se baseia no sistema tripartite, ou seja, o estudo do crime ele é feito em 3 partes. Quais são essas 3 partes? O fato típico, a antijuridicidade, que também é chamada de ilicitude, e é isso aqui que você vai encontrar mais na sua prova, tá? Você pode ter aprendido como antijuridicidade, mas isso aqui vai ser referenciado na prova como ilicitude. E a culpabilidade. Qual é a análise que você precisa fazer e o que você precisa saber para a sua prova? Primeiro, os elementos que estão aqui dentro de cada um deles. Por quê, professora? Porque na hora da prova, a ideia de um bom criminalista, a ideia de um advogado que domina esse ponto aqui de direito penal, é você conseguir configurar uma situação que exclua o crime. E para excluir o crime, você precisa excluir um desses elementos. Para excluí-los, você vai verificar o que está dentro dele que você pode remover. E aí é onde entra o pulo do gato, Você saber o que está dentro de cada um dos elementos. Porque uma coisa é ser excludente de tipicidade. Então, aqui nós vamos falar nas excludentes de tipicidade, certo? Vai excluir a tipicidade. Isso aqui é uma palavrinha-chave que a FGV ama, excludente de tipicidade, tá? Cai muito. E aqui, excludente de ilicitude. Grave essa palavrinha, excludente de ilicitude. Tá aqui.
E o terceiro ponto, excludentes de culpabilidade, certo? Então, veja só, preste atenção aqui. Excludentes da tipicidade. O que está dentro do fato típico que você precisa saber? Aqui existe uma conduta. Então, a conduta que pode ser dolosa, que é a nossa regra, é a estrela guia aqui, né? Nosso principal. E a conduta culposa, que é uma exceção. Só se pune a título de culpa quando há expressa previsão legal. Perfeito? Então, se você verificar que não houve intenção do agente, não houve dolo, ou não teve culpa porque não houve negligência, imprudência, imperícia, você exclui a conduta, você exclui o fato típico. Vai falar em excludente de tipicidade. Isso é uma pegadinha na sua prova. Além disso, aqui dentro da conduta, além disso, né, além da conduta, o que nós temos dentro do fato típico? Pode existir aqui a existência, né, do resultado naturalístico. Aquela minha conduta vai gerar um resultado no mundo físico, né? Eu vou ver uma modificação do mundo externo. E aí, essa modificação, ela tem que ser decorrente, nexo causal da minha conduta. Então, nexo causal é a relação conduta-resultado. Fui eu que dei causa a esse resultado? É aqui onde entra aquela famosa causalidade, que a FGV adora, no artigo 13 ali, que fala sobre o que é causa, tudo aquilo que se eu remover, aquele resultado não vai ter acontecido. Então, qualquer conduta que você venha a praticar e impacte naquele resultado, ela pode ser considerada uma causa. E aí surge aquela situação da superveniência, né, da causa relativamente independente, que vai melhorar a situação deste acusado, né, caso seja demonstrado que a conduta dele somada a outra, e essa outra sozinha produziria o resultado, ele não vai ser imputado pelo resultado em si, tá? Mas pelo que ele fez. É um benefício. Então, tem que ficar ligado porque essa situação de causalidade está dentro do fato típico. E para a gente fechar esse primeiro ponto, o que também está dentro do fato típico? Aqui a tipicidade. Então, galera, preste atenção aqui, certo? Tipicidade formal, previsão expressa na lei daquela conduta. Então, se você verificar uma situação, a FGV narra uma historinha, e aí ele narra a conduta praticada pelo agente, mas essa conduta não se encaixa no que está na lei, não se encaixa, por exemplo, com o crime de roubo, digamos. Não teve violência, não teve grave ameaça, eu sei que no roubo tem isso. Então, não é típica a conduta para o roubo, tá certo? Então, você vai falar em atipicidade, porque o que foi praticado não é compatível com o tipo penal, com aquilo que está descrito. Então, não tem tipicidade formal. Não há esse encaixe da conduta com o que está descrito na lei. Já quando eu falo na tipicidade material, aí você vai lembrar do nosso queridinho princípio da insignificância. Lembrando que não cabe para qualquer crime, certo? Então, uma insignificância, quando a lesão ao bem jurídico é uma lesão muito ínfima, é insignificante. Então, se for uma lesão que tem violência ou grave ameaça à pessoa, não é insignificante, né? Geralmente, não exclusivamente, mas geralmente está envolvendo crimes patrimoniais que não tem uma violência ou grave ameaça, tá bom? Então, atençãozinha aqui, coraçãozinho para a insignificância. É um excludente de tipicidade, mais uma vez como a gente está vendo aqui, tá bom? E essas palavrinhas-chave que salvam vocês. Já a ilicitude, nós temos o artigo 23, que é o nosso guia, o famoso LI, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essa galera aqui exclui a ilicitude, tá? Então, são situações que, caso você venha a praticar um fato típico, então o primeiro elemento foi praticado, mas, dadas as circunstâncias do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, cada uma dessas circunstâncias, se você praticar um fato típico enquadrado em uma delas, a sua conduta, apesar de ser típica, preencheu aqueles elementos lá, né, conduta, nexo causal, enfim, mas ela não vai ser ilícita. Por quê? Porque existe essa permissão dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, se você mata uma pessoa, que é uma conduta típica, né, homicídio, mas as circunstâncias levam ali a configuração de uma legítima defesa, apesar de ser típico, não vai ser ilícito. Então, não haverá crime, beleza? Então, grava aí
essa ideia do LIR, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, que estão previstos no artigo 23 do CP. Para fechar aqui essa ideia principal da teoria do crime, vamos falar da culpabilidade. O que exclui a culpabilidade? Exclui a inimputabilidade. O agente ele tem que ser imputável. Imputável significa que ele pode ser responsabilizado pelo que ele faz. Quem é inimputável? Quem não pode ser culpável pelo que fez, apesar de ter praticado uma conduta típica e ilícita. O inimputável vai ser o menor de 18 anos, vai ser o caso de quem tem doença mental e é totalmente, né, ele não tem consciência nenhuma, é inteiramente incapaz, certo? E o caso de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, que é embriaguez acidental. Cuidado aqui, FGV também adora essa situação aqui de embriaguez acidental. Quem também não pode ser culpável? Quem age sob situação de coação moral, que é o caso da potencial... Aliás, gente, deixa eu colocar a exigibilidade, né? Inexigibilidade é o que exclui, certo? Inexigibilidade, eu já ia colocar potencial primeiro. Inexigibilidade da conduta diversa. Então, se a pessoa não tinha outra situação, né? Outra ação, se não praticar o crime porque ela estava sendo coagida moralmente ou porque ela estava sob situação de cumprimento de uma ordem de um superior hierárquico, ela entra na inexigibilidade de conduta diversa. Pô, ela estava sendo ameaçada ali. Então, se ela não fizesse aquilo, ela estaria correndo risco, né? Por exemplo, uma grave ameaça de morte, se ela não fosse lá e, sei lá, atacasse alguém ou praticasse o crime que o autor, né, estava ali determinando. Então, coação moral irresistível e cumprimento de ordem de um superior hierárquico, desde que essa ordem do seu superior não seja manifestadamente ilegal, porque a ordem legal não se cumpre, aí você não vai responder pelo crime. Quem vai responder é quem determinou a ordem, quem te coagiu ou quem era o seu superior hierárquico. Então, isso exclui a inexigibilidade. Aliás, isso exclui a exigibilidade de conduta diversa e ocorre a inexigibilidade de conduta diversa, que é a excludente da culpabilidade. E por último, a potencial consciência da ilicitude. É onde entra o nosso famoso erro de proibição. Você sabe que aquela conduta é errada, mas você acredita que, dadas as circunstâncias, pode fazer, né? Não há potencial consciência da sua ilicitude. Erro de proibição exclui a culpabilidade, tá? Então, essas palavrinhas chaves aqui, ó. O que exclui o que, né? Qual elemento exclui qual outro elemento? Você precisa ter esse bom domínio, tranquilo? Aqui é papum, é bem rapidão a batida para você saber exatamente os pontos principais para a sua prova, tá? Outro tema importante, o iter criminis. Iter criminis, que são as nossas fases do crime. Fases do crime. Primeira fase, cogitação. É o mundo das ideias, né? Tá ali no pensamento do garotinho aqui, né? Ai, tô pensando em matar alguém, vou dar um veneno ali a fulano. Fulano tá me aperreando demais. Ele tá pensando, cogitação, é interno, né? É uma fase interna. Isso aqui é um R. Segunda fase, preparação. Aqui já há uma organização, está orquestrando a execução do crime, que é o terceiro ponto. Nós punimos a partir daqui. Então, a punição, que pode se dar a título de tentativa, é a partir da execução. Porque o último ponto é a consumação, quando o crime ele é consumado. Lembrando que esse conceito de tentativa e consumação está previsto no artigo 14, certo? Sendo a tentativa no inciso 2 e sendo a consumação no inciso 1. O artigo 18 fala sobre dolo e culpa, tá, gente? Então, ó, você vai ser punido a partir da execução, quando você dá início aos atos executórios, certo? Então, quando você dá início aos atos executórios, você começa a pôr em prática, aí você pode ser punido. E aí, se você não chegar na consumação, você é punido por tentativa. Vai ter uma redução na sua pena, mas você é punido pelo crime que você queria praticar, tá bom?
Sempre pensem isso. Nós adotamos a teoria finalista. O agente, ele é punido pelo que ele queria fazer. Então, ainda que ele não chegue na consumação, ele pode ser punido por tentativa, tá? Só tem um detalhe aqui. Atos preparatórios. Existem crimes que são eles mesmos crimes preparatórios. Então, por exemplo, associação criminosa. Qual é a conduta do crime de associação criminosa? Artigo 288 do CP. Associar-se 3 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes. Então, eu não preciso, de fato, praticar os crimes para o crime de associação criminosa ser praticado, ser consumado. Então, ele em si, ele é uma conduta autônoma, ele é um ato preparatório, são atos preparatórios que autonomamente, ou seja, ele é autônomo, ele é independente. Ele sozinho já é crime. Então, só esse ato de se preparar para praticar outros crimes, lógico que exige a estabilidade e permanência, né, que são inerentes à associação. Basta isso, o crime foi praticado. Então, ele é uma preparação para outros crimes. E essa preparação, ela é punida. Mas por que ela é punida? Porque está na lei. Está lá no artigo 288. Beleza? Então, lembre-se disso. Cuidado com esses atos de preparação, que o próprio ato é previsto em lei como crime. Tá certo? Fora isso, você só é punido a partir da execução. E aí onde entra outro ponto muito importante, que é bastante cobrado na nossa provinha, hein? Se liga aí. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. 3 institutos que são benéficos para o agente. Vejam só, no artigo 15, nós temos 2 tipos, vou colocar aqui de outra cor, tá? Nós temos aqui desistência voluntária, que eu vou colocar de verde, e temos aqui, de verde escuro, o arrependimento eficaz, certo? Então, veja. Por que aqui é um arrependimento eficaz, professora? Porque eu me arrependo, ou seja, eu não quero mais chegar na consumação, só que eu já pratiquei os atos executórios. Eu pratiquei os atos executórios, mas eu impedi que o resultado se produzisse. Então, aqui no arrependimento eficaz, ó, eu inicio a execução, vou. Quando eu vou quase chegando na consumação, eu pratiquei os atos executórios, eu vou lá e impeço, tá? Eu impedi essa consumação. Se eu impedir essa consumação, ela foi eficaz, então eu não vou responder pelo que eu queria fazer. Eu vou responder somente pelos atos que eu já pratiquei, que é o que está aqui no artigo 15. Então, se eu queria matar a pessoa, morte, mas até aqui eu só pratiquei lesão corporal, eu só vou responder por lesão corporal. Lógico, preste atenção, que precisa da voluntariedade. E parece um pouco com a tentativa, porque na tentativa você pratica o ato executório, mas você também não chega na consumação. Só que o grande diferencial da tentativa para um arrependimento eficaz é porque na tentativa você não chega na consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Não é porque você impediu o resultado. Não foi você que deu o veneno e depois levou a pessoa para o hospital e salvou ela. Não. Você deu o veneno, largou a ulhel e alguém foi lá e levou e salvou. Aí você só vai responder pelo que você fez? Não. Na tentativa, não. Você responde pelo que você queria. Você vai responder por tentativa de homicídio. Agora, se você deu o veneno, depois resgatou a pessoa, deu o antídoto e salvou, você impediu o resultado. Aí você não vai responder por tentativa de homicídio. Você vai responder só por uma lesão corporal, né? Se configurar a lesão. Beleza? Então é essa a ideia, tá? Para você não confundir. Para finalizar aqui do artigo 15, na desistência voluntária, eu desisto. É bem parecido com esse ponto do arrependimento eficaz. A diferença é que eu inicio a execução, ó, eu paro no meio, eu tô um pouco distante da consumação. Eu inicio e eu desisto. Eu faço o quê? Eu abandono o meu dolo. Eu abandono a minha intenção final. Então, eu nem chego na consumação. Nem chego perto, né? Então, a desistência voluntária, ela é um pouco antes, né? Do arrependimento eficaz. E para não confundir com o arrependimento posterior, que é esse daqui, ó. Posterior por quê? Porque aqui a consumação, tá bom? Aqui o crime, ele é praticado. Então, nesse caso, ó, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Eu reparo o dano ou restituo a coisa, furtei a bicicleta do meu vizinho.
Furtei, depois eu me arrependi e devolvi. Antes mesmo que, antes de ser recebida a denúncia. Aí, se foi voluntário da minha parte esse ressarcimento, né, a devolução, a reparação do dano, eu vou ter a pena reduzida. Então, cuidado, porque arrependimento posterior, eu não posso ter violência, grave, ameaça, então não cabe no roubo, por exemplo, não cabe numa lesão corporal, ai, bati e vou devolver. Não existe isso, né, gente? E tem que ser antes do recebimento da denúncia, para poder fazer jus a esse benefício da redução, tá bom? Então, se eu fosse desenhar aqui uma linha do tempo, como eu fiz ali em cima, ó, iniciei a execução, fui e cheguei na consumação. Depois disso foi que eu me arrependi. Aí reparei o dano, tá certo? Então, esse tema aqui é, chuchuzinho para sua prova. Não confundir desistência. Eu ia e desisti. Eu ia pular aqui, mas desisti. Né? Fui, mas não fui. E arrependimento eficaz. Opa, tomei aquele remédio, o bichinho foi eficaz. Ou seja, trouxe, né? Ele fez o que eu queria. Então, eu evitei o resultado. Eu realmente evitei. Se eu não evitar, voltando ao exemplo, eu dei o veneno, a pessoa realmente morreu, mas eu tentei chacoalhar e reviver ela, não foi eficaz. Sorry, vai responder por crime consumado. E o arrependimento posterior, lembra, é depois da consumação. O benefício que vai ter é a redução da pena, desde que não seja crime com violência, grave, ameaça e desde que essa reparação seja antes do recebimento da denúncia. Fechado? E vamos para o nosso último tema aqui, né, para a gente falar do que mais cai na sua prova de primeira fase. Teoria da pena. Ai, professora, isso aqui é um terror para mim. Calma. Primeiro, atenção. Quais são os tipos de pena que nós temos, né? Nós temos 3 tipos de pena. Pena privativa de liberdade. Temos penas restritivas de direitos. E temos a pena de multa. Qual que é a regra? O que você vai encontrar nos nossos tipos penais? Nos tipos penais, você vai ter a conduta e você vai ter a pena. A pena vai ser uma pena privativa de liberdade. Então, a nossa PPL, pena privativa de liberdade, pode ser de reclusão, que admite o início do seu cumprimento em regime fechado, regime semi-aberto ou regime aberto. Vai depender da quantidade de pena, né? Aqui, se a pena for menor, deixa eu colocar assim, pena menor que 4, pena maior, aqui é maior, né? Menor, calma, ao contrário. Menor que 4, maior que 4, mas não seja superior a 8, e aqui pena superior a 8 anos, tá? E na detenção, nós temos pena em regime semiaberto e aberto, porque as penas dos crimes que são submetidos à detenção são bem menores, tá? Aí vai ser início no semiaberto ou aberto. As PRDs, que são penas restritivas de direito, estão previstas no nosso artigo 43. E o que você precisa saber é o que está lá no artigo 44, que são as hipóteses de substituição da PPL por PRD. Então, o camarada, quando ele recebe uma condenação, e a gente vai ver isso aqui agora, né? Nós temos lá pena, digamos, de 2 a 6 anos, né? Pena mínima e pena máxima. Como é que o juiz vai definir a pena exata que ele vai cumprir? Ele vai passar pela dosimetria da pena, que eu já mostro aqui para vocês. Quando ele chega no valor específico, digamos, 3 anos, o juiz vai verificar se é possível aplicar essa substituição. Dadas as circunstâncias, preenchidos os requisitos do artigo 44, né, se a pena não for superior a 4 anos, se não for crime com violência ou grave ameaça, se a pessoa não for reincidente, aí o juiz vai, ao invés de aplicar a pena privativa de liberdade, submeter a pessoa ao cumprimento de pena em um estabelecimento prisional,
ele vai substituir por uma PRD. E o que é PRD, professor? O que é que essas penas restritivas? São bem melhores do que penas privativas. Então, eu tenho prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, prestação pecuniária, né, pagar uma indenização para a vítima. Então, é bem melhor do que você ficar restrito ali da sua liberdade de locomoção. Então, as hipóteses de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva é muito importante, tá? Então, ter essa noção também, né, do que é uma PPL, pena privativa de liberdade, e do que é uma PRD, é extremamente importante. Além, lógico, da pena de multa, né? Que alguns crimes eles prevêem no seu tipo secundário, né? Na parte da pena, além da pena privativa de liberdade, pena de multa. Pode ser ou pena de multa ou pode ser e pena de multa. Então, eu tenho a PPL e pena de multa ou PPL ou pena de multa, tá bom? E aí, pra gente finalizar aqui o nosso estudo dos pontos principais da parte geral do direito penal, dosimetria da pena. Como é que danado esse juiz chega nessa pena específica, né? Tendo em vista que os tipos penais, eles têm pena mínima e pena máxima. Vamos lá. O cálculo da pena, ele se baseia com as regras aqui do artigo 68. Nós temos 3 fases, certo? O juiz, ele vai fixar a pena base, que é essa primeira fase aqui, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 59, que são as famosas circunstâncias judiciais, certo? O juiz vai verificar aqui os antecedentes, ele vai verificar nas circunstâncias judiciais como que a conduta foi praticada, se teve alguma interferência da vítima, se o resultado da prática daquele crime foi um resultado muito mais grave do que o normal do crime. Então, ele vai analisar esse fato concreto, tá? Ele vai verificar essas circunstâncias relacionadas aos fatos. Então, se essas circunstâncias judiciais elas forem negativas, então o juiz vai partir da pena mínima e vai se aproximando da pena máxima, tá? Mas não atingindo um ponto médio, né, que a gente chama o ponto médio entre a pena mínima e a pena máxima. Então, ele vai verificar essas circunstâncias do artigo 59, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta do agente, né, a periculosidade dele, enfim. Esses elementos ele vai verificar e, sendo negativo, aí ele vai sair da pena mínima. O juiz sempre começa com a pena mínima, tá? Essa é a primeira fase. Aí ele chega no patamar. Então, digamos, ele sai de 2, que é a pena mínima, não teve nenhuma circunstância judicial negativa, o camarada é de bons antecedentes, né? A conduta foi anormal do crime, não foi nada extrapolante, não causou, né, nenhum dano exacerbado, além do dano normal do crime, enfim. Foi tudo normal, deixou na pena mínima, 2 anos. Vamos agora para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? A segunda etapa é a fase de verificação das circunstâncias atenuantes e agravantes. As atenuantes, elas vão diminuir a pena, tá? Então, elas estão previstas no artigo 65. E as agravantes no artigo... É o contrário aqui, menina. Agravantes e atenuantes, estava certo. Agravantes e atenuantes do CP, tá? Então, o que é agravante? Agrava a pena fica mais elevada, tá? Essas circunstâncias estão expressas no artigo 61. Já a atenuante está expressa no artigo 65. Por exemplo, o agente ser menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70, né, na data da sentença. Aqui, agravantes, embriaguez pré-ordenada, agravante que cai muito aqui, ser reincidente, né, a reincidência, tá? Então, aqui são circunstâncias que se o juiz bater o olho, aí ele vai aumentar um pouquinho essa pena. E a terceira fase, que são as causas de diminuição e aumento de pena. Essas causas de diminuição e aumento de pena, elas estão previstas no próprio tipo penal, certo? Então, no próprio crime. Vamos entender isso aqui? Vamos entender. Tá aqui o crime do homicídio, matar alguém, essa é a conduta, né, o preceito primário, e aqui tá a pena, ó, sempre pena mínima, pena máxima, tá? O que é uma causa de diminuição de pena? Que isso aqui é uma minorante. O juiz vai diminuir a pena, né? Minorante. Ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode
reduzir a pena. Então, isso daqui está dentro do crime do homicídio, tá? É uma causa de diminuição de pena do crime. E o juiz vai ver isso onde? Na terceira fase da dosimetria. Só que o homicídio, ele também tem outras situações, que é a qualificadora e causas de aumento de pena, tá? Então, qualificadora, qual é a função dela? É trazer um novo parâmetro de pena mínima e pena máxima, tá? Então, aqui, ó, pena mínima, 12 anos. Lembra qual é a pena mínima que a gente viu aqui, ó? Isso aqui é do homicídio simples, a forma simples do crime. Se ele for qualificado, ou seja, se configurar uma dessas hipóteses, tem mais, tá? Eu coloquei só o básico aqui, só pra gente entender. Se configurar uma dessas hipóteses, o homicídio foi praticado por motivo fútil. Deixa de ser aplicada essa pena mínima aqui para ser essa daqui, ó. Passa a ser esse parâmetro na primeira fase. Na segunda fase, vai lá para o artigo 61 e 65, agravantes e atenuantes. Na terceira fase, vamos verificar se existe causa de diminuição de pena ou causa de aumento de pena, como, por exemplo, aqui no parágrafo 4º do artigo 121, que traz, né, causa de aumento de pena para o crime culposo, quando você deixa de prestar socorro, quando você foge para evitar um flagrante, quando você não procura diminuir as consequências. Então, se você praticou o crime culposo, que já vai ter outro padrão de pena, né? Outra pena mínima, outra pena máxima, você também pode ter essa causa de aumento, que é uma majorante. Tem causa de aumento para casos, né, do homicídio praticado contra menor de 14. Tem outras causas de aumento também, tá certo? Previstas no artigo 121. Então, quando o juiz está fazendo a dosimetria do 121, ele começa, é simples ou qualificado, porque ele vai estabelecer a pena base com base nisso, né? Com base na pena mínima e pena máxima. Então, qual é a pena mínima e a pena máxima que ele vai utilizar? É do homicídio simples ou da qualificadora? Então, nem todo crime tem qualificadora. Não é todo crime. Roubo tem, o furto tem, o homicídio tem, o infanticídio não tem. E nem todo crime tem causa de aumento ou diminuição de pena. Então, por exemplo, o roubo, ele tem causa de aumento de pena, o furto tem causa, né? A maioria lá é qualificado. Mas o homicídio tem, a lesão tem. Então, a maioria desses crimes que são recorrentes na sua prova tem causas de aumento de pena. Então, é interessante que você as conheça, tá bom? E aí, a gente faz um estudo específico só da parte especial do que mais cai na sua prova, para lembrá-los do que é importante dentro daquele tipo penal. Se existe modalidade culposa no tipo penal, se tem causas de aumento de pena, diminuição de pena, e quais são as qualificadoras, que a FGV também gosta de explorar bastante isso daqui, tá bom? Então, galera, a ideia desse vídeo era trazer para vocês esses pontos principais, né, do que mais cai da parte geral de direito penal. Como a nossa prova de primeira fase, ela não é uma prova só de penal, como vai ser a segunda de vocês, então eu trouxe aqui um compilado, né, bem sucinto, objetivo, que era a ideia desse vídeo. E se você ficou até o final desse vídeo, se você quer receber mapas mentais dessa parte da teoria geral, o que você precisa lembrar, né, para te ajudar nessa primeira fase, escreve aqui nos comentários mapa mental, para você receber um link exclusivo com os mapas mentais que eu preparei para você, para te ajudar a conquistar a sua aprovação. E lógico, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma dica, vídeos e aulas para sua preparação também para a segunda fase. E não deixe de colocar o like, né, gente? Fiz essa aula especialmente para te ajudar na aprovação da primeira fase. Desejo sucesso para você e te espero na segunda fase, principalmente aqui em Direito Penal. Até a próxima!